Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 79, qualidades dos fluidos, a Gênesis capítulo 14. E Kardec ele começa dizendo assim, porque veja bem, qualidade dos fluidos. Nós temos que entender, primeiro, que existe um número que foge a nossa alçada, foge o nosso conhecimento, foge a nossa evolução de qualidades de fluidos, ainda mais se tratando de infinito, né? De forma que esses fluidos todos tratados por Hipólito e Leon Denisard de Rivail têm consequência de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais, né? Tem consequência de importância capital e direta para os encarnados a ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais. Porque os espíritos, eles atuam sobre e sob os fluidos espirituais. Tanto sob quanto sobre, né? Então, tem consequência de importância capital e direta, em todos os sentidos. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento e podendo este modificar-lhes as propriedades, então olha só para você ver. Nós temos que prestar atenção. Sendo esses fluidos o veículo do pensamento, então os fluidos, eles são o veículo do pensamento. Só que é preciso entender, como nós já esclarecemos em outros vídeos, os fluidos, ou melhor, os pensamentos, eles só irradiam. É aí que mora a importância agora. Os pensamentos nossos só irradia ao ponto de ter os fluidos espirituais como vou voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Sendo os fluidos veículo, o pensamento, sendo esses fluidos o veículo. Eu estava à procura do termo fluido. É preciso entender que os pensamentos gerados, porque os pensamentos são atributos do espírito. É isso que eu queria dizer. Os pensamentos são atributos do espírito, como a inteligência é atributo dos espíritos. Então, quando o pensamento irradia,
Os pensamentos só irradiam porque há presente e se faz presente o corpo fluídico, denominado perispírito. Desculpe. Porque se não fosse o corpo fluídico, o perispírito, o pensamento da alma não irradiava e muito menos encontrariam-se nos fluidos o veículo, os quais por onde o pensamento pode percorrer. Você entendeu essa? É muito simples, né? E é de extrema importância que durante o tempo que o pensamento percorre, né? A partir do momento, é de extrema importância que durante o período que o pensamento mais o perispírito se servem do veículo fluídico, que se torna um canal do pensamento. O pensamento só pode ir a determinados locais acompanhados dos elementos perispirituais que é o corpo fluídico. Porque o pensamento por si só, sem a presença de elementos condizentes, não totais, condizentes do perispírito, o pensamento não percorre os fluidos. O pensamento não percorre os fluidos. Então, é evidente que eles devem achar-se impregnados das qualidades boas ou más dos pensamentos que os fazem vibrar, modificando-se pela pureza ou impureza dos sentimentos. Está vendo só? Modificando pela pureza e impureza dos sentimentos, a depender do princípio, os quais emitiram aquele pensamento. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais. Olha só, os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais, como os miasmas deletérios corrompe o ar respirável. Não é verdade? Os miasmas deletérios corrompem o ar respirável. Da mesma forma, os pensamentos deletérios corrompem os fluidos, né? Os fluidos que envolvem os espíritos maus ou que esses projetam são, portanto, viciados, ao passo que os que recebem a influência dos bons espíritos
são tão puros quanto o comportam o grau de perfeição moral destes. Por isso que semelhante atrai semelhante. Na questão de número 17, Kardec diz assim: fora impossível fazer-se uma enumeração ou classificação dos bons e dos maus fluidos. Você se lembra que no princípio do vídeo anterior nós comentamos praticamente isso aqui. Existe um número inimaginável de fluidos, de elementos, e que cada qual condizente ao nível evolutivo de cada ser. Ainda mais se tratando-se de infinito. Aí que fica mais difícil ainda. Ou especificar-lhes as respectivas qualidades. É impossível qualificar as respectivas qualidades, se tratando de infinito. Mas, no nível que nós nos encontramos, aqueles fluidos os quais os bons espíritos passaram a Hipólito Leon Denis Rivail, temos sim condições de classificá-los de acordo com a nossa evolução. Então, por ser tão grande quanto a dos pensamentos, a diversidade deles. Os fluidos não possuem qualidades sui generis. Eles não possuem. Mas as que adquirem no meio onde se elaboram, modificam-se pelos eflúvios. Modificam-se pelos eflúvios desse meio. É lógico. Ele é mutável. Mutável não. Ele... vamos dizer que esse fluido ele é mutável, porque ele está sujeito a mudanças. Como o camaleão que se metamorfoseia. Como o ar pelas exalações, a água pelos sais das camadas que atravessa, conforme as circunstâncias, suas qualidades são como as da água e do ar, temporais ou permanentes, o que os torna muito especialmente apropriados à produção de tais ou tais efeitos. Também carecem de denominação particular, como os odores. Olha só. Nós temos que entender que os odores também são fluidos. Os odores são elementos. Também carece de denominação particulares, como os odores. Eles são designados pelas suas propriedades, seus efeitos e tipos originais. Sob o ponto de vista moral, trazem o cunho dos sentimentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de violência, de hipocrisia, de bondade, de benevolência, de amor, de caridade, de doçura, etc. Sobre o aspecto físico, são excitantes, calmantes,
penetrantes, adstringentes, irritantes, dulcificantes, supóríficos, narcóticos, tóxicos, esses odores, reparadores, expulsivos, tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das virtudes e dos vícios da humanidade e das propriedades da matéria correspondentes ao efeito que eles produzem. Então, olha só para você ver. Tornam-se força de transmissão, de propulsão, etc. O quadro dos fluidos seria, pois, o de todas as paixões, das vibrações e dos vícios da humanidade. Porque se nós pararmos para pensar, todas as paixões, desejos, fantasias, ilusões, tanto o bem, o amor, a prática da caridade, a solidariedade, a benevolência, como também o ódio, o rancor, a mágoa, o ressentimento, tudo isso é fluido. Tudo gera fluidos. Das propriedades da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Olha só. Das propriedades da matéria, da matéria correspondente aos efeitos que eles produzem. Sendo apenas espírito encarnados, o homem tem uma parcela da vida espiritual. O homem tem uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Nós nos encontramos no corpo reencarnado. Nós temos uma parcela, vamos pensar assim, 50% da vida espiritual e 50% da vida material. Primeiramente, durante o sono e muitas vezes no estado de vigília, que é acordado, o espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias. Ele não perde as qualidades. O seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então você percebeu? O perispírito, por mais que ele encontra-se interligado às moléculas orgânicas, né? As praquetas, enfim, ao organismo orgânico. Mesmo assim, ele irradia ao derredor e envolve como que de uma atmosfera fluídica. Então podemos dizer simbolicamente que, nós já dissemos isso outras vezes, mas o perispírito tem 1 milhão de utilidades. E agora aqui nós aprendemos mais uma com Kardec, que o perispírito, ele irradia ao derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica.
Então, o perispírito age também como uma atmosfera fluídica que envolve o corpo físico, tanto interno quanto externo. É igual à Terra, que possui o seu magnetismo interno, o seu magnetismo externo, e além disso ainda possui a atmosfera, a ionosfera e a estratosfera. Pela sua união íntima com o corpo, está falando do perispírito. O perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. É graças ao perispírito, nós já comentamos isso, que o espírito encarnado, que recebe-se o nome de alma, ele tem através de tua natureza sensorial, né, os teus órgãos sensitivos, mais ostensivo, né? É por aí que ele tem contato com a erraticidade, com o mundo espiritual, com os seres desencarnados e também com os seres encarnados, porque nós não podemos nos esquecer que o ser encarnado, ele emite uma radiação. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, né? Como dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. Seja bom ou mal, saneia, né? Ou vicia os fluidos ambientes. Por isso que semelhante atrai semelhante. Porque os encarnados, eles, ao emitir os pensamentos se utilizam dos fluidos. E também os encarnados ali presentes, ao pensarem, ao sentirem, emitem os sentimentos. E ali tudo se combinam. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, então, desde que estes pensamentos ou esses seres se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispiritual, o perispírito, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto a permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Sendo o perispírito dos encarnados de natureza idêntica à dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido, esse fluídico
exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão, a sua irradiação, o perispírito com eles se confundem. Tá vendo? Aí depende tanto da sutileza, da grosseria, dos sentimentos, dos pensamentos, do desejo, da vontade e por aí em diante. Então agora nós vamos encerrar os vídeos de hoje, deixando para o próximo dia, porque hoje nós já gravamos 5 vídeos na data de hoje.